how cold is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesta semana, continuamos a falar sobre a natureza do homem, a formação do homem, a identidade do homem, quem é o homem, não é? Temos visto realmente a sua natureza, de como o homem desobedeceu, se afastou e como o pecado, né, destruiu o relacionamento do homem com Deus, não é? E o afastou da presença do Senhor, e aí o pecado se alastrou, consumindo todo o gênero humano. Então Deus, não é? Vimos ontem que o Senhor decide destruir a humanidade, destruir toda a sua criação, porque o seu coração havia ficado triste por ter criado o homem. Então nós vemos aqui que Deus toma uma atitude. Vamos ver isso no capítulo 6, do verso 8 até o verso 18. Deus consome a humanidade através do dilúvio. Está escrito: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: 135 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Farás ao seu redor uma abertura de 4 metros de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas do dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego e vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então nós vemos aqui o momento em que a tristeza do coração de Deus o levou realmente a destruir o gênero humano, a criação toda. As aves, os répteis, os animais, tudo que Deus criou e, sobretudo, o homem. Mas havia um homem naquela época, que a Bíblia descreve. Este homem chamava-se Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou favor diante de Deus. Noé foi agradável a Deus. Mas por quê? Porque está escrito aqui no verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esse andar com Deus significa exatamente que Noé obedecia, né, a Deus, que Noé se agradava de estar com Deus e andar nos caminhos do Senhor. Preste atenção, como é importante isso. Noé, nesse tempo aqui, não tinha exatamente uma palavra, uma Bíblia, para ler e ter o entendimento para obedecer a Deus. Mas o seu coração reconhecia a Deus como Senhor. E então Noé dispôs a sua vida em andar segundo o propósito, a vontade de Deus, segundo os seus pais o ensinaram, segundo tudo aquilo que ele já tinha conhecido da história, não é? Para perceber a necessidade de não pecar. Por isso é que ele andava com Deus. Mas a terra, diz a palavra do Senhor no verso 11, estava corrompida. Veja o reforço que eu quero falar para você de tudo aquilo que nós falamos nos dias atrás. A terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Preste atenção nisso. Talvez você possa perceber os dias de hoje. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Então eu vou fazer perecer juntamente com a terra.
Então você vai fazer o seguinte, Noé, você vai construir uma arca gigante, uma arca de 3 andares, uma arca muito grande, onde você vai recolher um casal de cada animal e você, os teus filhos, né, juntamente com as esposas, nós vamos colocar dentro da arca e eu vou selar a arca e através disso eu vou trazer um grande dilúvio na terra e todo mundo vai morrer, não é? Deste modo farás, de 300 côvados será o comprimento, 50 de largura e altura de 30. E assim o Senhor fez, porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá, ou seja, vai acabar. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Então lembra que eu falei para você o seguinte, puxa vida, por que Deus não fez de novo? Ele fez. Ele fez através de Noé. Aquilo que estava destruído, corrompido e estragado, o Senhor desfez, ele anulou, ele destruiu. Através do dilúvio, ele fez perecer todo homem. Mas Deus fez uma aliança com Noé. Mas por que? Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Noé tinha prazer no Senhor. Então Deus estabelece com Noé a sua aliança. Porque aquilo que o Senhor criou, ele não destruiu e falou assim, não vou criar mais. Não, eu vou desistir porque eu acho que não vale a pena. O Senhor decidiu, está feito, assim será. É importante refletir sobre isso. Então, através de Noé, Deus realmente estabelece a sua aliança, não é? Para que ele entre na arca e sobreviva diante daquele dilúvio. Então preste atenção a uma coisa. A aliança que o Senhor fez conosco, ele fez através de seu Filho Jesus Cristo. Para quê? Porque é assim que o Senhor determinou. Salvação para aqueles que creem em Jesus. Salvação para aqueles que foram libertos através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Essa é a aliança. Se toda a humanidade perece por causa do pecado, porque rejeita a Cristo, porque não tem temor nenhum ao Senhor, porque não quer ouvir as palavras de Cristo e não quer se converter a Jesus, se toda a sociedade está destruída por conta da sua violência, da sua carne, dos seus desejos e tudo mais, aqueles que foram escolhidos, chamados, atraídos pelo Senhor, como foi Noé, foram escolhidos para terem uma aliança com Deus. Esta aliança é inquebrável. Esta aliança é indestrutível. Bendito seja o Senhor de aliança. Não é a aliança do homem, não é a aliança social, não é um contrato de empresa, mas é a aliança do Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode desfazer. Que você se alegre com isso, em saber que o Senhor tem te chamado, que você aceite mais esse chamado, que você vá para mais perto do Senhor, que você olhe para a redenção em Cristo, que você se alegre com a cruz. Sim, ela teve morte, mas no terceiro dia houve a ressurreição. Que você se alegre em perceber Cristo vencendo a morte e nos ligando ao Senhor nosso Deus. Para que a gente possa viver cada vez mais por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.